Fala galera, aqui é o Guigo Romanha da Uruçanga Rock Music e eu estou aqui com a banda Front do Rio de Janeiro. Se puderem se apresentar. Sou M. Mictia, baixo e voz. Rafael Lobato, bateria e percussão. Vai estar com mais um integrante também, né? Que como o Hassan, que é nosso guitarrista, só que ele tá meio ocupado. Ele vai tocar, na verdade, com o Imago Morte, que é outra banda, que ele tá fazendo a participação no festival hoje, então ele já deve estar lá no palco, já fazendo a passagem de som, um shoutout lá. Eu queria perguntar pra vocês como foi o processo de criação da banda, né? Como que sucedeu, se foi contigo, se já conheceu o pessoal? Então, eu tocava em outra banda chamada Nuffle, e a gente já tinha gravado 8 discos, um DVD na Rússia, a gente já tinha feito 4 turnês na Europa, Estados Unidos, então, mas eu acho que tinha batido aquela... Sabe, quando você fica cansado de trabalhar com certas pessoas e fazer um tipo de música, e eu queria direcionar minha carreira para um outro tipo de música e uma outra temática que eu pudesse trabalhar melhor, a parte lírica, enfim. E quando a gente gravou o último disco com a Nuffle, eu decidi que queria fazer uma outra banda. Então eu comecei a compor as músicas, escolhi um nome, e o nosso guitarrista, né, o Hassan, ele estava tocando na Nuffle comigo, eu convidei ele, a gente começou a produzir e tal. Entrou um batera que gravou o disco, né, o Jed. Mas enfim, ele não ficou na banda, entrou outro batera, nós estamos agora com o Rafael Lobato aqui, então a ideia foi essa. Eu já toquei no Nuffle também, né? Gravei o primeiro, o segundo disco e o Flagelo Day, né? A gente gravou na Europa. Então a gente já se conhecia do Nuffle, e na época eu estava em outra banda, eu estava no então isso facilitou também o contato. E aí na época que ele me chamou pro Afront, eu não estava podendo, eu estava em outra banda. Aí um mês atrás, eu tava com mais tempo, liguei pra ele, falei, Marcelo, aquela parada lá. Ele, pô, o posto tá... Alto se convidou. Ele falou, o posto tá vago ainda. Então eu falei, então vamos. Aí estamos juntos aí. E na verdade o que nós estamos tocando e divulgando é o nosso primeiro disco, o Angry Voices, né? Que... Tá aqui, galera. Angry Voices, nosso primeiro disco. Mas na verdade nós estamos terminando de gravar já o segundo disco, que a gente está produzindo, que se chama World in Collapse, e a gente acredita que até o final do ano ele esteja pronto, esteja lançado, e a gente vai continuar fazendo show e divulgando o disco, entendeu? E assim, ó, sobre o disco também, eu achei muito interessante a música Mestre do Barro, que eu não conhecia a história dele, né? Então não sabia dessa parte do Museu de Louvre, também de Nova York. Como que foi, em relação às outras músicas também, o processo de composição? Então, cara, sobre o Mestre do Barro, eu sou filho de nordestino, né? A minha mãe era da Paraíba. Então eu tenho uma ligação muito grande com a comida nordestina, a tradição, as coisas regionais. Eu gosto muito de ouvir Alceu Valença, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga. Então eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa. E quando a gente estava compondo as músicas, o Hassan, que é nosso guitarrista, ele é professor de música, então ele começou a tocar um pandeiro de coco, que é uma música que vem um pouco, tipo um ancestral do Baião, né? Sim. Ele começou a tocar, eu falei, cara, isso é muito legal, continua tocando. Eu peguei um baixo acústico e a gente compôs a música mais ou menos nessa ideia. Quando a gente fez a música que tinha esse lance meio regional, baião, eu falei, cara, eu vou escrever sobre uma pessoa, uma figura que eu admiro muito, que não é muito conhecida no Brasil, mas eu falei, cara, eu acho interessante. A história do Mestre Vitalino, cara, é uma história muito rica. O cara que vivia no Caruaru, no Pernambuco, no Agreste, pegava barro, né, e fazia as esculturas ali. Na década de 40, cara, ele ficou bem famoso no Brasil, teve no MASP em São Paulo, né, fizeram uma festa com as esculturas dele, fizeram uma apresentação, foi muito legal. Mas, assim, num ponto geral, ele não é muito conhecido no Brasil. Sim. Mas essas mesmas esculturas já estão no Louvre, estão em Nova York, e tem vários museus pelo mundo que tem as esculturas do Mestre Vitalino. Então, eu achava uma história muito rica e eu achei interessante contar um pouco dessa história, né? Fazer uma síntese do que foi o Mestre Vitalino.
em cima de uma música. Né? O que a tua entrada ela pôde agregar com as tuas técnicas novas para bateria? Quando o Marcelo me chamou, né, ele me mandou as músicas, né, ainda não tinha ouvido a banda, e eu achei muito interessante, né, a proposta que ele estava me oferecendo, porque a banda tinha um conceito que se encaixou comigo, né, em relação às letras, né, o foco que a banda tem em realmente conflitar aquela coisa social, desigualdade social, e meter o pau nesses caras aí que estão destruindo a vida da gente aí, esses políticos, enfim. E aí eu gostei muito do material e falei, pô, eu vou fechar com ele, vamos fazer esse som e vou agregar o máximo de valores possíveis. Então, por eu ser do Nordeste também e ter tido muita experiência com bumbo meu boi, com ritmos regionais e tal, é uma coisa legal. A gente pretende fazer uma outra música também que fale de alguém da nossa história, entendeu? Sempre abordando esses temas. Porque o lance também de chamar o Rafael, que eu já toquei com ele e conheci, e eu sei que ele tem muito groove, né? Sabe fazer as levadas que eu sempre imagino para as músicas, então acho que pra gente ter o Rafael fica mais fácil também pra gente compor esse tipo de música, esse tipo de tema que a gente quer agregar mais ainda para o nosso som, né, cara? A gente faz um som thrash death metal, mas a gente quer agregar outros ritmos, coisa que a gente gosta de ouvir, como eu já falei, Alceu Valença, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, essas coisas assim, mais tradicionais do Brasil, a gente curte mesmo poder inserir na nossa música, né, cara? E assim, ó, como que é tocar pela primeira vez aqui no River Rock Festival, né? O festival que já está indo para a sua 15ª edição. Qual a sensação de vocês? Cara, o festival é sensacional, vocês estão de parabéns, assim, a gente tá achando muito legal, a galera toda aqui, o pessoal acampado e curtindo, fazendo churrasco, assistindo shows, apoiando as bandas, né? Isso é muito importante, está sendo muito gratificante pra gente estar aqui e poder prestigiar esse evento e tá tocando, né, efetivamente. E também eu queria agora emendar também um assunto, a gente sabe, né, a gente tem que falar, né, tá essa ascensão do conservadorismo, né, então dessa parte da extrema-direita cristã. Qual a opinião de vocês, né, sobre essa temática inserida do underground, no metal principalmente? Cara, quando eu comecei a ouvir música, né, de rock, metal, a primeira coisa que me chamou a atenção e que eu achei mais interessante não era, na verdade, as músicas, e sim as mensagens, as letras. E, infelizmente, eu tinha a minha mãe que gostava de ouvir muita coisa, então, quando eu era muito pequeno, desde pequeno, ela ouvia Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Aí o meu irmão mais velho já ouvia tipo, Black Sabbath, Yes, enfim, só que eu sempre gostei da temática, assim, a mensagem que a banda passa. Sim. Entendeu? Eu acho, o que eu aprendi desde de pequeno é que o rock sempre foi algo livre. Sim. Sempre apregou a liberdade. Né? E eu acho que hoje em dia você ter rock e headbanger conservador, na minha concepção, não tem nada a ver. Parece que não é coerente, não tem bom senso, não tem nada a ver com o estilo de música. Saca? E eu acho que, além do que, a gente vive num país mestiço. Nós somos um país que é diversas raças misturadas. Cara, independente de você ser branco ou não, se você é alemão, isso não te faz melhor que ninguém. Entendeu? Isso não te faz melhor que ninguém. O Deus que você acredita ou não, se você é branco, azul, verde, isso não faz ninguém melhor que ninguém. Exatamente. Nós somos todos iguais aqui. Então, você ter essas bandas, né, conservadoras, reaça, como a gente costuma dizer, pra gente é até uma afronte, né? É até uma afronte, cara, porque a gente não consegue entender como uma pessoa consegue pensar dessa forma, o cara ser racista, preconceituoso, homofóbico. Eu acho que livre, né, que é eu acho que é o seguinte, cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, claro. Mesmo, assim, todo mundo tem um limite. Com certeza. Né? O meu espaço é até aqui. Mas assim, você não pode ir contra o ser humano. Com certeza. Entendeu? Você não pode achar que você é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais, independente do que você acredita e do que você representa, o que você é. Entendeu?
E quais são as plataformas virtuais, só para finalizar a nossa entrevista? Se vocês têm Instagram, Facebook? Então, tem o Instagram, que é Afronte Brasil, né? Brasil com Z, tá? Tem o Facebook, que é Afronte Metal, nossa página. E aí cada um aqui tem, né? Tem o disco no Spotify, Deezer, tem essas YouTube, tem também, YouTube, tem 2 clipes nossos, tem 2 clipes, pra colocar Afronte, né, oficial. Afronte oficial. Aí tem 2 clipes lá, que é da Underseed e Conflicts. E no momento nós estamos preparando um disco novo, até o final do ano a gente tá com material novo, trabalhando, divulgando e metendo a pau na galera aí. Com certeza. Entendeu? Em nome da Uruçanga Rock Music, eu agradeço a disponibilidade de entrevistas de vocês. Se puderem deixar um recado pra galera e pra quem nos acompanha. Então, cara, primeiro a gente quer agradecer o espaço, claro, pra gente poder divulgar o nosso trabalho, que é um trabalho tão, assim, que não tem tanto espaço, né, no Brasil, por conta de outros estilos de música que acabam tendo mais espaço. Mas, enfim, muito obrigado por isso. E, cara, vamos lá, o metal é uma parada, não é pra racista, não é pra preconceituoso, homofóbico. Viva a liberdade. Somos todos iguais, hein?